Olá, saúde e paz a todos. Eu me chamo Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. Acompanhe nosso conteúdo também no YouTube, DS Produções Web. Inscreva-se em nosso canal e nos ajude a compartilhar a mensagem do reino de Deus. Somos um com Cristo. Vamos dar continuidade aos frutos de justiça e hoje o nosso personagem é Mardoqueu. A história de Mardoqueu, chamado de Mordecai, encontra-se na Bíblia, no livro de Ester. Mordecai era judeu da tribo de Benjamim e, juntamente com Jeconias, rei de Judá, foi deportado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, para o exílio, ou seja, forçado a viver em Suzã, uma das capitais do Império da Pérsia. A história de Mordecai está interligada com a história de Ester, pois Mordecai ficou conhecido por ter criado sua prima Hadassa, filha do seu tio, que ficou órfã e por um propósito de Deus veio a ser a rainha da Pérsia. O rei Assuero, rei na época, ficou ofendido com uma atitude da rainha Vaste e por esse motivo a mesma foi retirada do seu reinado. E assim esse lugar foi preenchido por Hadassa, que passou a ser a rainha Ester, escolhida entre diversas moças por ter sido a que mais agradou ao coração do rei. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vaste. Mordecai havia ordenado a Ester que não revelasse a sua origem e seu povo e sua parentela. E Ester assim o fez. Pessoa certa no lugar certo. Mordecai continuou acompanhando a filha de criação, indo à porta do rei. Nessas idas, um dia, estando sentado junto à porta do rei, descobriu uma conspiração de 2 eunucos do rei, que, indignados, planejaram matar o rei Assuero. E Mordecai revelou a conspiração à rainha Ester, que por sua vez disse ao rei. O caso foi investigado e comprovado, e os conspiradores foram pendurados numa forca. Importante ressaltar que esse fato, devido à importância, foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Guarde esse episódio, pois lá na frente ele vai ser fundamental para o desfecho do Senhor em favor do seu povo. Paralelo a isso, o rei Assuero engrandeceu no seu reinado um homem chamado Amã, tendo-o exaltado e lhe dado um cargo mais elevado do que o de todos os outros oficiais de seu reino. Inclusive com a ordem de que todos os seus servos precisavam se inclinar e se prostrar diante de Amã. Todos os servos do rei Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Porém, Mordecai era o único que não se inclinava e nem se prostrava quando Amã passava. Conhecendo a história, vemos que Amã era um descendente dos Amalequitas, um inimigo histórico do povo judeu. Depois de escapar do Egito, os antigos israelitas foram atacados por Amalequitas e Deus mesmo declarou uma inimizade duradoura entre os dois povos. Logo, curvar-se diante de Amã, o Agagita, descendente de Agag, rei dos Amalequitas, seria uma grande humilhação e um sinal de desobediência a Deus para Mordecai, o benjamita. Os Amalequitas eram um povo assassino e eram inimigos do Senhor. Já havia uma sentença da parte do Senhor contra esse povo. Verifique isso em Deuteronômio. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. A vingança de Amã contra Mordecai não se limitou apenas à pessoa de Mordecai, mas a todo o povo ao qual Mordecai pertencia. Vamos ver o plano de destruição contra Mordecai e o povo judeu. Então Amã incitou o rei Assuero contra o povo judeu, dizendo: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los.
se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Veja que o poder dado na mão das pessoas erradas, o que vai acontecer. E assim foi decretado a morte dos judeus, segundo a vontade e ordem de Amã. Foram enviadas cartas a todos os povos de todas as províncias, em nome do rei Assuero, e selada com o anel sinete do rei. Quando a lei foi proclamada, enquanto a cidade de Suzã estava perplexa, o rei Assuero e Amã se assentaram para beber. Houve grande lamento por toda parte. Mordecai se pôs vestido de pano de saco e cinza à porta do rei e fez chegar às mãos da rainha Esté a cópia do decreto que havia sido publicado em Suzã, que ordenava a destruição dos judeus, pedindo que a mesma levasse ao conhecimento do rei para intervir em favor do povo dela. Ester, por sua vez, viu como obstáculo o fato de que o rei há muitos dias não a chamava para a sua presença. E Mordecai mandou dizer a Ester o seguinte: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Onde há compromisso com o Senhor, Ele prepara o livramento. Então a rainha Esté propôs um jejum para ela e as suas servas, assim como para todo o povo judeu, para que ela pudesse ir até o rei. E ao terceiro dia, a rainha Esté foi até o rei, correndo risco de morte por ter ido à presença do rei sem ser chamada. Porém o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, dando-lhe total abertura para que a rainha Esté lhe fizesse a sua petição. Esté, por sua vez, não quis dizer diretamente ao rei do que se tratava. Então convidou o rei juntamente com Amã, o inimigo, para ir a um banquete preparado para o rei. E também não diz no primeiro banquete e convida para um segundo banquete. Estando muito satisfeito com os convites da rainha, o Amã passa a revelar aos seus familiares o tamanho da glória das suas riquezas e como o rei o havia engrandecido. Ocorre que Amã não estava satisfeito, mesmo com toda a glória que tinha, porque ele não conseguia colocar Mordecai subjugado. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos lhe disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. A melhor justiça é a do Senhor. Na noite que antecedeu o segundo banquete, o rei não pôde dormir e mandou buscar aquele livro dos feitos memoráveis que falamos no início, onde ficou registrado que Mordecai, que havia denunciado os dois eunucos que queriam matar o rei. O rei quis honrar Mordecai por aquele feito. E quando o rei decidiu honrar Mordecai, entra no palácio real Amã. Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. O rei, sem saber as intenções de Amã, mas Deus sabia, pergunta a Amã o que ele achava que deveria ser feito ao homem a quem o rei desejava honrar. Amã, pensando que seria ele esse homem, passa a dizer as honras que ele desejava para si.
quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos seus mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois, que leve o cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E assim o próprio Amã teve que fazer todas essas honrarias a Mordecai, que ele tinha como inimigo, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Esse foi o início da queda de Amã. Na sequência, Amã vai ao banquete preparado pela rainha Ester. E no banquete, assim como ele comemorou com o rei a destruição anunciada ao povo judeu, ouviu a sua própria destruição. Ester denuncia Amã para o rei. Enfim, revela o seu pedido ao rei: que a vida dela e de seu povo seja poupada. Se conquistei vossa simpatia e se agradar ao rei, que me seja dada a vida. É o meu pedido. Sua vida? E as vidas do meu povo é a minha súplica. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Então Ester respondeu: Amã e sua inimizade com o meu parente Mardoqueu. Seu parente? Seu parente? Amã decretou a morte de todos os judeus, homens, mulheres e crianças. O final de Amã vai ser enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. Deus muda a sorte do seu povo. Ester revela que Mordecai é seu parente. O rei dá à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. Pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. A rainha Ester, por sua vez, coloca Mordecai, seu primo pai, como administrador da casa de Amã. Como os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com seu anel sinete não poderiam ser revogados, deixou a cargo de Ester e Mordecai. Escreveu o que bem lhes parecesse. Foi publicado então novo decreto, em que os judeus se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles. E a lei foi publicada na cidade de Suzã. Para os judeus houve felicidade, alegria e honra. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Todos os oficiais do rei auxiliavam os judeus porque o temor de Mordecai, ou seja, o temor de Deus, do Deus de Mordecai, tinha caído sobre eles, porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Aquele que se mantém firme na fé em Deus e em Jesus e não se curva diante do terror e da afronta do inimigo, é por ele honrado. Deus humilha os que se exaltam e exaltam os que são humilhados. Deus tem um propósito até nos dias mais difíceis. Ele continua no controle e Ele nunca abandona. Extraímos então 7 lições desses textos bíblicos, que são um bálsamo para as nossas almas e fortalece a nossa fé na caminhada com o Senhor, com o nosso Deus e Pai. Quando Deus permite que uma mudança inesperada aconteça, que nos tira de nossa zona de conforto, é porque Ele está movendo as circunstâncias em prol do propósito dEle.
O propósito não diz respeito só a nós individualmente, mas tem relação com a libertação do próximo, mais provavelmente com a libertação de um povo. Deus remove quem não tem a ver com a vontade dele para colocar os seus nos lugares estratégicos. Na trajetória dos filhos de Deus, existe um sofrimento necessário para forjar o nosso caráter e para servir de testemunho e glória ao nome do Senhor. Todas as coisas acontecem e colaboram para o desfecho do Senhor em favor do seu povo. Os obstinados pelo mal sofrerão o dano de tudo o que desejaram ao próximo, ou seja, colherão os frutos da maldade dos seus atos. Aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá. Deus honra quem permanece firme no compromisso com Ele. Isso inclui orar, jejuar e ter fé nele até o fim. A justiça de Deus expôs os frutos de justiça que haviam no coração de Mordecai, Ester e de todo o povo de Deus, como a integridade, a retidão, a submissão a Deus, a humildade e a bondade. E todos puderam colher o bem e provar da plenitude do que o Senhor fez. E vamos ficar com essa passagem. Vi o ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Amém. Seguimos agora com o nosso momento acústico. Grande é o Senhor. E finalizamos este programa com uma homenagem do Notícias do Reino ao povo que luta bravamente por um Brasil melhor e pelo bem de todos nós brasileiros. Lembramos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Devemos continuar firmes nas promessas do Senhor. Deus é sempre fiel. E você pode rever esse e os outros programas no YouTube, DS Produções Web. E fiquem na paz que só o Senhor pode dar e até a próxima, se Deus quiser.